Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 3 do Quanto Você Quer Que Dê podcast. Lembrando a vocês que Quanto Você Quer Que Dê não é sobre maquiar os números como muitas pessoas pensam que a contabilidade funciona, mas sim sobre planejar decisões e resultados através de estratégias. Hoje, mais uma vez, eu vou bater um papo com meu amigo, meu irmão, Kleber Freitas. Seja muito Obrigado. bem-vindo mais uma vez, irmão. Vamos falar de um tema aí hoje, Sempre uma honra estar contigo aqui. com certeza. Vamos falar de um tema aí hoje bastante interessante, né? Que se a gente faz a pergunta ali pra galera quanto você quer que dê, a gente tem que orientar o pessoal também em como chegar a esse resultado, né? Tem toda uma trajetória, todo um caminho e hoje a gente vai discorrer sobre esse assunto aqui, né? É um assunto pertinente, né? Por tudo que a gente tem feito e falado nos episódios iniciais da reforma, do, do IR, Do imposto de renda da imposto de pessoa física, renda. né? É isso aí. E tudo isso tem que trazer uma estrutura para que atinja, né? A quanto você quer que dê. É isso. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Vamos trazer para vocês aqui os pontos cruciais para vocês conseguirem fazer um planejamento estratégico para o negócio de vocês. A ideia é a gente tratar esse assunto aqui de forma bastante simples e intuitiva para que vocês consigam compreender e já conseguir, de fato, pôr isso em prática a partir do final desse episódio no seu negócio, para que você consiga gerar o objetivo, alcançar o objetivo desejado por você, tá? Então, vamos começar a falar aí sobre esse assunto tão importante e que pouquíssimas empresas é, é, acabam fazendo esse planejamento estratégico, né? Eu acredito que o resultado lá que o Sebrae traz, que mais de 90% das empresas quebram até o segundo ano, está muito ligado à falta de planejamento, está muito ligado à falta de estratégia, porque as pessoas elas não se fazem, de fato, essa pergunta: quanto que eu quero que dê? O que que eu quero para o meu negócio? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? O que que eu pretendo? Como que eu quero que o meu negócio esteja daqui a 5 anos? Então, assim, para eu trazer um planejamento, eu preciso de fato dizer o que que eu quero. Eu preciso construir um objetivo. Eu preciso construir um sonho de fato. E não só sonhar, mas sim construir uma estrutura para atingir esse sonho, para atingir esse objetivo, né? E aí, o planejamento estratégico, sem dúvidas alguma, permite que a pessoa tenha essa visão. Porque como eu falei com você antes no off, né? As pessoas elas costumam criar muitas metas de resultado, mas esquecem de criar as metas de esforço para atingir o resultado. Dia a dia, né? Exatamente. Então, assim, quero ouvir de você um pouco sobre essa questão, sobre como as pessoas se comportam como as pessoas se comportam nesse sentido, porque de fato é preocupante esses dados e a nossa missão é justamente ajudar as pessoas a conseguir gerar resultados melhores para os seus negócios. As empresas começam os seus negócios e eu acredito que nenhuma delas começou com um planejamento bonitinho no papel. Deveria, né? De fato. Deveria, mas eu acredito que nenhuma delas iniciou os seus negócios, as suas atividades, com o planejamento escritinho, bonitinho ali. Mas ao longo da jornada, eu acredito que as pessoas deveriam ter a mentalidade de iniciar o processo de controle. Você controlar quanto Uhum. que, para você saber quanto que você quer que dê, para você sentar e fazer as suas reuniões orçamentárias de projeção financeira para o ano seguinte. Essas coisas deixaram de acontecer em algum momento. Eu não sei quem foi que falou que era para deixar de acontecer. Pra deixar de fazer, né? Para Ó, não deixar de precisa fazer. mais. E as pessoas pararam de olhar pra isso, né? As pessoas pararam de olhar para os controles, né? E demandaram, e aí os CEOs, né? Os donos, os proprietários de empresas pequenas deixaram a cargo das pessoas e as pessoas também, por algum motivo, né? Que a gente já falou bastante também, vamos falar de novo, não conseguem seguir com a mesma visão. E aí entra toda uma questão de cultura e etc, né? Sem dúvidas alguma. O primeiro ponto, eu acredito que para começar a fazer um planejamento, a gente tem que ter uma estrutura bem definida, né? Eu preciso ter um desejo. Como eu disse anteriormente,
como eu quero que a minha empresa esteja daqui a 1 ano, como eu quero que a minha empresa esteja daqui a 3 anos, como eu quero que a minha empresa esteja daqui a 5 anos. Então, eu vou fazendo planejamentos, eu vou fazendo metas, criando planos de ação, é, é, analisando os indicadores, os resultados, e com toda essa estrutura a gente vai passo a passo atingindo, delegando cada atividade desse planejamento para que a gente possa de fato é, é, atingir o nosso sonho, o nosso objetivo. E a primeira estrutura que eu considero importante é fazer uma análise de mercado é, é, bem completa, né? Uma análise de mercado completa sobre o seu nicho de negócio. Saber entender, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu quero crescer o meu faturamento. E aí coloca metas que talvez eles nunca vão conseguir atingir, porque o próprio mercado, o próprio nicho de mercado não está atingindo aquilo, não está crescendo daquela forma. Então a pesquisa de mercado, ela vai nortear é, é, o empresário, o empreendedor, para até onde ele pode chegar. Então, eu vou olhar aqui, opa, o meu mercado, ele hoje tem esse tamanho e está crescendo X%. Agora eu tenho um norte, agora eu tenho uma direção. É até aqui que eu consigo chegar ou pouco acima disso, nada muito além, sabe? Então, o mercado está crescendo 20, 30%, a pessoa quer dobrar faturamento, sabe? Tem que entender qual é a fatia de mercado que ela possui, quem são os concorrentes, como que tá toda essa concorrência, toda essa questão ali do seu nicho de mercado, e aí então começar a construir o seu desejo. Opa, aí agora é um desejo mais claro. Eu não tenho um sonho, que eu costumo dizer até que eu não tiro do sovaco, né? Eu vou de fato e determino, opa, eu acho que crescer 30% é algo real para mim. De repente 35%, pegar uma fatia maior do mercado, com estratégias bem definidas, E bem você tem que ser elaboradas. agressivo para crescer no mercado competitivo, 30%, 35%. Sem dúvidas alguma, você vai ter que estar bastante disposto. As pessoas que vão estar dentro do seu negócio têm que estar bastante dispostas a percorrer todo esse caminho, executar todas as ações necessárias, todos os trabalhos a serem realizados para que você consiga chegar lá. Porque, de fato, não adianta também construir uma meta muito tangível, né? Nada desafiadora. A meta muito tangível, ela é pouco desafiadora. E agora, quando a gente sobe a régua e aplica desafios, a gente vai precisar de pessoas ao nosso lado, de fato, dispostas a percorrer um caminho mais árduo. O... Até pegando um gancho, né, no nosso título, quanto você quer que dê. Quem não sabe quanto vai dar, né, Uhum, trabalha demais para chegar em lugar nenhum. isso aí, sem dúvidas alguma. Quem Pra- não sabe aonde, quanto vai dar, trabalha demais para chegar em lugar nenhum, porque você não sabe aonde você vai chegar, você não planejou aonde vai chegar. O básico do básico, para muitas empresas, não tem, exceto algumas que já têm os seus clientes, que são uma fatia de clientes especiais, são aqueles clientes que precisam ser atingidos, as suas instituições. Mas o básico do mercado, que é você analisar seu concorrente, você analisar os seus clientes, analisar aonde você quer chegar ali demograficamente, para quem que você Perfeito. vai vender. Essas coisas básicas têm sido deixadas de lado, né? Então as pessoas querem ir direto, sem saber como, e vai vendendo, ligando. Só faz a meta de resultado mesmo, né? Isso. Eu quero faturar X mil e problema. Vamos ver como é que a gente vai chegar lá. Isso só vai gerar frustração. Só vai gerar frustração, vai gerar é, é, problemas diários, porque a pessoa vai ficar perdida, vai ficar olhando muito para a primeira linha da DRE, que é a linha de faturamento, vai fazer promoções loucas para chegar lá e vai ficar na roda dos ratos trabalhando para ficar pagando despesa. Não é E verdade? às Trocando vezes, moeda, né? exatamente, porque o básico do básico não foi feito, e as pessoas estão deixando de fazer os seus planejamentos estratégicos. Exatamente. As pessoas estão deixando de viabilizar o seu conhecimento, né? Trazer para dentro da parceria, porque quando a pessoa é contratada, Uhum. né? Ela é contratada para fazer X trabalho. E aí a pessoa precisa
colocar ali o seu conhecimento dentro do acordo, né? Que- Sem dúvidas. Então, assim, hoje em dia existem muitas pessoas despreparadas ocupando cargos e você vê que não chega em lugar nenhum. Exatamente. Tá? Não tem o crescimento porque não tem a cultura, não sabe aonde vai chegar, não Uhum. sabe quanto que vai, não mensurou quanto que quer vender, né? E, desculpa, uma outra questão é que é o seguinte, eu tenho uma cultura de que toda empresa deve respirar o comercial respeitando as suas áreas. Como assim? O comercial, a venda, deve Uhum. estar na cabeça de todo mundo dentro da empresa. Total. Total. Desde o faturamento ao setor de compras, o setor de financeiro, o setor de Quem não logística. vende ajuda a vender, né? Quem não vende ajuda a vender e trabalha para isso. Então, e se existe um cliente interno, né, dentro das organizações, esse principal cliente interno é o comercial. É onde Sim. entra o dinheiro. E todo mundo precisa trabalhar para esse cliente, mas de forma amigável, cordial, com os SLAs contratados, todo mundo fazendo a sua parte. E isso, no planejamento estratégico, escapa. Sim. As empresas estão com seus Não olham para departamentos isso, né? individuais. Cada um faz o seu, faço o meu até tal hora, então vou. Enfim, cada um com a Estão sua muito política. focados. Tem muitos profissionais horistas, né? E poucos profissionais resultadistas, não é verdade? Exato. Muitos profissionais hoje em dia são horistas. E aí, muitas das vezes, é aonde entra a resistência para essa questão do planejamento estratégico. Entendeu? Porque quando você mapeia tudo, o planejamento vai mapear, vai dar norte para absolutamente tudo. O que que você precisa fazer, quando você vai fazer, por que que você vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, quanto aquilo vai custar. 5W2H na veia o tempo inteiro, com indicadores de performance para cobrar aquela pessoa o resultado que foi buscado. SLAs internos para que a gente consiga discriminar ali e alinhar expectativas com os colaboradores. Então, assim, eu acho que um tema tão difícil pode se transformar simples se não houver tanta resistência dentro da companhia, né? E então, assim, primeiro passo aqui fica, eu acho que um ponto pacífico, né, para nós que primeiro passo para fazer um bom planejamento estratégico é fazer uma boa análise de mercado, não é isso? E aí você trouxe Sim. um gancho excelente para a gente ir para o segundo tópico, porque o segundo tópico para fazer um bom planejamento estratégico é você fazer um diagnóstico do negócio. Você fazer análises internas e externas. Ou seja, agora a gente fala de SWOT, né? Ou seja, entender as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do negócio, né? De fato, é você ali entender o que eu sou muito bom, sabe? E como você acabou de trazer, quando a gente tem uma empresa com uma cultura forte, aonde quem não vende ajuda a vender, isso vai gerar muito mais retenção, isso vai gerar muito mais valor percebido pelo nosso cliente, porque o suporte vai ser altamente qualificado, porque essas pessoas sabem que todas as ações que elas executam dentro do negócio refletirão em vendas, refletirão no setor comercial, seja ela com uma indicação daquele cliente Sim. já existente, com uma recompra daquele cliente já existente, e aí gera retenção, né? Gera LTV, ou seja, o negócio vai girando e vai trazendo mais retorno sobre o investimento. Então, é preciso descrever todas as forças do seu negócio. Então, você que quer fazer um bom planejamento estratégico, primeiro passo, fazer análise de mercado, tá? Entender o seu mercado, entender o seu nicho. Segundo passo, você vai para as análises, ou para o diagnóstico do seu negócio. Vai fazer análises internas e análises externas, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que existem para o seu negócio. Fazer uma matriz SWOT, ou trazendo para o bom português, né, a matriz fofa, né? É isso aí. Então, esse é o segundo passo de forma importante. E descrever as forças, tudo aquilo que você faz bem, tudo aquilo de boa estrutura que o seu negócio tem, eu acho importante. Às vezes você tem uma fábrica e você tem uma linha de produção muito boa, muito forte, entendeu? E aí isso é uma força para sua empresa. Você Sim. consegue atender altas demandas, você consegue. Você tem produção própria, você consegue executar
tarefas de forma dentro da sua organização de maneira mais qualificada, entendeu? Com padrões, criar padrões para o seu negócio, isso é uma força. Objetivo, direção, meta e número. Isso aí, Objetivo, direção, meta e número. E assim, as pessoas são importantes. sem dúvidas. As pessoas são o mais importante nisso tudo, porque quem faz acontecer, porque assim, quando a gente cria uma metodologia ou aplica uma metodologia, Uhum, quem vai fazer aquilo acontecer são as pessoas, né? isso aí. Então, se a pessoa não consegue por algum motivo, eu gostaria muito de indicar, inclusive, para o RH das empresas aplicarem, né, as metodologias de extração de performance, inclusive para captar novos colaboradores capazes. O cara não precisa ter lá pós-graduação, não, mas o cara que consiga pelo menos, né, ter vontade de aprender, porque como nós estávamos falando, né, hoje, na nossa época, eu lembro que quando eu fui jovem dentro das organizações, eu sabia Excel, ficava mexendo em casa e a gente não Buscando tinha. aprender cada vez mais, né? E quando tinha oportunidade de saber, dentro das empresas, eu estava lá, ficava um pouquinho depois da hora para poder aprender. Era a minha época, a minha geração. Quem é da minha geração vai saber que a gente ficava depois da hora, não tinha esse negócio de não atender telefone. Era outra coisa. Tinha muita assédio, Resultado, né? Old school, assédio de né? tudo, de quanto é jeito. É isso aí. Né? Mas e nós tínhamos esse brio de fazer as coisas para aprender. Hoje, né, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na juventude. Você jovem, você precisa crescer profissionalmente, vai trabalhar, faz o seu melhor, faz a sua, entenda o que a dor da empresa que você está trabalhando para poder crescer. Não fica só apertando o botão. Isso aí. Né? E vai aprender as ferramentas. A principal ferramenta hoje de uma operação que todo mundo tem é o Excel. As pessoas não. Tudo tem Excel por trás, né? Tudo. Base de Você vai dados fazer um sempre controle vai ter. paralelo do sistema, com Excel. Isso aí. Você vai enviar um relatório, muitas das vezes, vai fazer a análise através do Excel. Hoje em dia, os jovens não sabem mais trabalhar e tal, mas eu acredito nas pessoas, porque são vocês, as pessoas, os jovens que vão mover, aprender e continuar fazendo o planejamento estratégico, seguindo com a visão da Isso aí. liderança, né? As pessoas são quem vai, quem vai executar de fato, né? Todo o planejamento. É que vai discorrer todo o planejamento. Então, assim, quando a gente fala também sobre diagnóstico interno, e aí, cara, foi muito forte, muito bom essa questão que você trouxe sobre o RH trazer esse modelo de ideia, porque as companhias elas precisam de pessoas que de fato estejam dispostas a executar as suas tarefas, a entregar resultado, a viver a pressão do negócio, entendeu? Porque diariamente a gente precisa entregar resultado. E aí, dentro de uma análise interna, quando a gente vai fazer uma SWOT, pessoas pode se tornar uma grande força, ou se não forem bem treinadas e bem dispostas, pode se tornar uma enorme fraqueza. E tem também aquelas pessoas que elas são treinadas para ser ruins. Desculpa falar sobre isso, mas tem gente que é treinada para ser ruim, para ficar só sendo apertadora de botão. Isso aí. E eu te desafio hoje a você crescer, sair dessa posição que te colocaram. Sem dúvida. Né? E aprender as ferramentas. Sem dúvidas alguma, total. É um excelente desafio. As pessoas precisam parar de se enganar e entender que elas conseguem as coisas na vida, os sonhos na vida, apenas com o mínimo, né? Então, assim, vamos continuar trazendo aí, e aí dentro desse diagnóstico a gente tem as análises externas também, né? Que exemplos nós podemos trazer de análises externas? A gente está falando de oportunidades e de ameaças. Oportunidades, por exemplo, eu posso trazer 2 oportunidades, por exemplo, em 2 nichos de mercado para 2026, que são 2 nichos de mercado que eu atuo, que é no nicho de vestuário, ou seja, quando eu vou fazer um planejamento estratégico para 2026, por exemplo, numa fábrica de material esportivo, eu tenho uma grande oportunidade no ano, que é o quê? A Copa do Mundo, não é verdade? Então, se eu vendo vestuário, vendo materiais esportivos, a Copa do Mundo é um evento que acontece de 4 em 4 anos e envolve os brasileiros de forma, assim, absurda. As pessoas, elas ficam ali, de fato, desejando aquilo. E quando eu vou para o meio de serviço, para a gente na contabilidade, por exemplo, eu acho que uma das maiores oportunidades que já aconteceu no âmbito contábil é essa reforma tributária. Então, assim, quando eu olho para o planejamento estratégico de um escritório contábil, olha só isso. Eu tenho
2026, 2027, 28, 29, 30, 31 e 32, com a contabilidade na linha de frente da transição da reforma. Ou seja, na linha de frente, atuando ali, que pode atuar junto aos empresários. Mas aí também tem que ser um contador consultivo, né? Um contador estratégico. Não adianta Estratégia. ser um contador da feira. Aí não tem oportunidade para você. E é por isso que estamos aqui. Exatamente. O contador da feira esquece, pode continuar aí na sua vida de mesmice, de marasmo, porque não muda em nada a sua É vida. o preguiçoso. Exatamente. Agora, o contador, a contabilidade estratégica, ela consegue, de fato, oportunidades enormes aí a partir de 2026. Então, olha só, é algo que já trouxe dois exemplos aqui para você fazer dentro ali a sua lista de oportunidades. E a mesma coisa nós vamos olhar para quê? Para as ameaças do mercado, né? Sem dúvidas, para empresas pequenas, são grandes negócios atuando na mesma região, demograficamente. Imagina, você tem lá eu até dei uma aula sobre isso e falei para os meus alunos que eu fiz um exercício lá na turma, aonde eles criavam um plano de negócio e criavam um modelo de negócio ali que eles desejavam. E aí teve um grupo que criou uma doceria caseira. E aí, quando eles foram fazer a SWOT, eles ficaram na dúvida. Eu falei: olha, quando você olha para algo assim, tão manual, tão caseiro, isso é bacana porque tem um sabor único. Mas uma ameaça muito grande é, por exemplo, numa cidade pequena, instalar uma loja americana. Que aí os doces lá são bem mais em conta, bem mais baratos. Isso pode ser algo que pode ameaçar o seu negócio, entendeu? Mas, de fato, e por que que é importante saber disso? Para que você possa se preparar, para que você crie modelos, para que você crie formas de envolver o seu cliente com o teu produto, para que essas ameaças não te atinjam de forma tão pesada. Beleza? Hoje as pessoas precisam. Mudou a forma de você vender o seu produto, né? Hoje as pessoas vendem experiência. Isso aí. Então, mas você precisa ter o sabor. Sabor, você precisa ter. É o Sabor. sabor, né? Você precisa ter o sabor do negócio que você está vendendo, Sem dúvidas. né? Mas se você vende uma experiência, você já se destaca dentre os demais, né? Porque Hum. nós temos um atendimento, eu pelo menos, né, sempre me deparo com essas coisas, nós não temos um bom atendimento ao público, Uhum. né? Mas quando você tem algo saboroso, né, que você vai vender, você está no mercado, você consegue mensurar essas coisas e continuar com o seu negócio em si. Mas é muito difícil você fazer, vingar isso sem que você consiga entrelaçar todos os seus processos, ainda mais num negócio tão manual, Uhum. né? Para você crescer muito, se você coloca uma máquina, já perde a qualidade, já perde mais aquela sensibilidade do alimento e você fica refém das estratégias que as pessoas trazem, porque não tem ninguém mais bobo, não Ninguém. tem ninguém mais bobo, mas assim, ainda não é o suprassumo do atendimento, dos processos dentro dos pequenos locais. Você vê a quantidade de processos que tem o McDonald's, né? Por isso é que o McDonald's é o McDonald's, não adianta, é difícil você tirar É a difícil, porque, liderança. porque processos dentro do negócio, ele precisa ser padrão. E começou a se transformar em diferenciação, né? Porque poucas empresas têm processos bem definidos. Isso, de fato, a gente comentou sobre isso no episódio da reforma tributária, a gente falou sobre essa questão dos processos. E, de fato, as pessoas, elas tendem, as empresas, os empresários, principalmente micro e pequenos empresários, eles tendem a não ter processos bem descritos no seu negócio. E aí isso acaba ficando meio atabalhoado, né? Fica. É porque as pessoas não conseguem entender. Então, você imagina o capitão, de um barco onde ele vamos para a direita, vamos para a esquerda, e as pessoas não sabem muito bem. Daqui a pouco, quando a dúvida ela começa a pairar na cabeça do funcionário, do operacional, daquele que está Uhum. apertando o botão, que leva o barco para frente, sobre a sua liderança, as coisas já não funcionam mais como antes. Então é por isso que é necessário você traçar para você ter a certeza de onde você está levando o seu time. Sem dúvidas. Você precisa traçar, olha, eu quero isso em tal tempo, com essa meta e esse número aqui, ó, né? Perfeito. Essa direção até tal dia, então isso aqui. E acabou. Exato. É aquilo que tem que acontecer. E por isso, hoje, como é que muda isso? É cultural. Então, não, mas você consegue.
Consegue. traçar o perfil das pessoas. Pega aquela pessoa que é analista de verdade, Uhum. pega aquela personalidade, cria ali um job description ali, entendeu? Perfeito. E é isso. Perfeito, perfeito. E, e, e o que que acontece? Aí a gente entra, vamos seguindo aqui, porque a gente teve ali, primeiro passo, análise de mercado. Segundo, nós Sim, vamos fazer o diagnóstico do negócio. Em que ponto nós estamos? Quando a gente fala de diagnóstico, a gente entende aonde nós estamos atualmente, não é verdade? sim. Agora nós vamos para os objetivos, ou seja, os objetivos estratégicos, para onde nós queremos ir, de fato, como você acabou de trazer. Para onde eu vou levar a minha equipe? Eu sou o capitão Exato. do navio. Para onde eu vou levar a minha equipe? Eu simplesmente vou deixar o barco indo e a gente vê onde vai dar? Até topar como é que fala? Num iceberg ali, né? É, né? Exatamente, e afundar o barco inteiro. A gente fica. E não tem condição de ser assim. Se você tá falhando em planejar, sem dúvidas alguma você tá planejando falhar, beleza? Então a gente precisa ter objetivos estratégicos bem definidos, beleza? Por quê? Objetivo sem estratégia, né, é apenas um desejo. É isso aí. É deslumbre, né? É deslumbre. Concordo plenamente. E aí, o que que acontece? Quando eu quero definir para onde eu vou levar a minha equipe, para onde eu vou levar o meu negócio, o- quais são os pontos que a gente traz? Aí eu digo, tem alguns modelos de objetivo, né? Tem o objetivo de crescimento, que aí a gente vai tratar de expansão de mercado, ou seja, ir para um novo mercado, eu quero expandir com novos produtos, e aí tem Precificação, né? precificação, consequentemente, o que que vai acontecer com isso? Eu vou crescer o meu faturamento. Eu tenho um desejo de crescimento de faturamento, crescimento do meu negócio. Eu estou criando expansão, não é verdade? Eu tenho também objetivos, por exemplo, de liderança de custo. E aí, para mim, esse é um dos melhores objetivos estratégicos que pode ter dentro de um negócio, porque principalmente de um negócio que já está andando e que não tem muita organização, a chance de você conseguir é, é, reduzir os seus custos e melhorar ali a sua margem, melhorar a sua estrutura de caixa e, consequentemente, poder, num outro momento, ir para uma expansão, porque tem muita gente que quer expandir, mas não tem a análise de custos bem definida e acaba crescendo, 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 e quanto mais fatura, vai caminhando ainda mais para a destruição do negócio, porque está meio perdido, está olhando, como eu falei anteriormente, para a primeira linha da DRE, não está olhando para a última, que é a margem líquida, aquilo que de Uhum. fato fica. E é aquilo que a gente conversa muito, né? R$ 1 a mais de venda não significa R$ 1 a mais de custo, porque você tem uma margem líquida, beleza? Então, se a sua margem é 30%, quando você vendeu R$ 1 a mais, você não teve R$ 1 a mais de lucro, você teve 30 centavos a mais de lucro. Agora, quando você reduz R$ 1 de custo, aí sim. Aí você está aumentando R$ 1 a mais na última linha, na sua margem líquida. E tem muita empresa operando com processos é, é, errados e que está gerando custo a maior, está pagando muito mais do que deveria. A gente falou lá na reforma tributária, tem gente que está aí com profissionais darfeiros e que só emite, não sabe se está no regime de tributação correto, não faz um planejamento tributário, não faz uma boa organização dos processos dentro da sua empresa, então vai fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aquilo vai gerando mais custo, mais custo, mais custo. Quando vai olhar para a última linha, vê que está trocando dinheiro. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de um objetivo estratégico simples, que é uma liderança de custos dentro do teu negócio. Entendeu? Você, de fato, gastar com aquilo que precisa gastar. Olhar, fazer uma OBZ, que eu costumo dizer para as pessoas, para os clientes. Fazer OBZ, reunião de orçamento base zero, trazer justificativa para absolutamente todas as Uhum. despesas, todos os custos do negócio. Isso faz sentido para o meu negócio? Antigamente, todo negócio tinha que ter o quê? Um telefone fixo. Uhum. E, ou um celular, depois começou a ter o celular. E isso gerava um custo muito elevado, Uhum. né? Ter um telefone fixo era um custo elevado. Será que hoje faz sentido a empresa ter um telefone fixo? Quando você vai para uma reunião de orçamento base zero, você olha, não precisa ter um telefone fixo, você tem um celular aqui com um plano bem mais barato, bem mais em conta, que te entrega muito mais. Guarda de documento em papel ainda, né? Hoje, Existem profissionais hoje que guardam ali.
dezenas de pastinhas, né, de anos, né, Uhum. porque ainda tem aquela cultura, né, de estar utilizando e não se olha para esse tipo de despesa, né, de consumível, porque nos consumíveis, aqueles que são despesa, Uhum. é onde também sai muito do orçamento da empresa. E as pessoas, aí você entra no copo descartável, você entra na impressão, na tinta, mas é, as pessoas, as empresas hoje, elas têm o compromisso de venda, Uhum. né? Mas muitas, como a gente falou, não tem a direção correta, mas ainda assim as pessoas estão fazendo, né? Então Uhum. daquele jeito. Eu ontem me deparei com uma situação, a gente até conversou sobre isso, de uma empresa faturando 300k por dia, 300 mil reais dia. 300 mil reais dia, tá? E com seus funcionários de ponta, né? A gente fala, a gente bate muito na performance. Uhum. A gente bate muito nas pessoas, não batendo assim, né? A gente incentiva que as Melhore. pessoas estudem, Sim. né? E consigam trazer o São resultado. provocações, né? São provocações para o próprio indivíduo. Mas falando agora, né? Não querendo ser o advogado do diabo, mas falando agora das empresas, Uhum. empresa faturando 300k no dia de hoje, 2026, né? Com seus funcionários de ponta, controlando suas vendas através de papel e caneta. Olha aí. Não tem condição do negócio desse. Ou seja, já poderia criar um objetivo estratégico aí de estruturação tecnológica. Olha, Mas já entra uma ótima oportunidade. Ou seja, a gente já traz aqui um terceiro objetivo estratégico. Então, nós trouxemos de crescimento, de. Como é que fala? De custos, liderança de custos e sim, agora de custo. estruturação. Ou seja, isso pode gerar até os outros dois. Pode reduzir custo Sim. e pode gerar crescimento, porque você vai melhorar os E processos. agilidade, né? Você Exato. imagina, você. Deixa eu procurar aqui um relatório, uma informação aonde? No caderno. É. Gente, Tá gastando além do que deveria. gente, para onde tá indo esse dinheiro? Pro bolso de quem? Desculpa, né? Exato. Mas Desculpa, é polêmico, é é polêmico. polêmico, sim. Mas se o Sim. funcionário não tem, né, um apoio dos equipamentos de apoio para você ter uma boa performance, para você estar ali enviando resultados, obtendo informações, porque hoje o cara que não tem informação, ele não trabalha de forma Não, eficaz. claro que não. Né? E a comunicação com tudo isso é onde você tem que resolver ali os problemas da onde você está alocado. Na loja, por exemplo, física. Uhum. Como que funciona? Na loja física, o controle é feito No caderno, no caderno, padaria, né? Exatamente. fa- Papel de pão. faturamento 300k É difícil. 300k dia, né? 300 mil reais por dia, dia, ou seja, dia. um faturamento E quem souber, de 7 né? dígitos no mês, né? E quem souber aí, né? Tem pessoas que sabem, que vão ver esse episódio e vão comentar. Pode comentar. Não precisa botar o nome da empresa não, mas pode comentar lá que eu sei que você sabe. Com certeza. Então, olha só, e aí a gente segue um outro objetivo estratégico que eu acho bacana é de diferenciação, aonde você Sim. vai melhorar o produto que você tem. Você vai trazer novos produtos, você vai trazer novos serviços, A quantidade entregar. de concorrente que tem, você tem que Exato, você tem diferenciar. que ter diferenciação, você precisa ter uma estratégia ali para que você consiga oferecer novos produtos, até mesmo para você reter mais o seu cliente, ou seja, gerar novas experiências de compra para cada dia mais. Ou seja, antigamente, um celular servia apenas para quê? Para fazer ligação, né? Cada vez mais o celular, a tecnologia foi trazendo novos produtos para dentro dos telefones, ou seja, isso foi fazendo a gente estar cada dia. Isso aqui é uma estratégia, isso foi Uhum. uma estratégia de inovação, de diferenciação. Por quê? Porque foi trazendo e retendo nós, seres humanos, para dentro desse aparelho. Não é verdade? Antigamente a Sim. gente pegava o celular e ele, boa parte do tempo, ficava onde? Ficava no canto. E isso tem gerado até Motivos de debate. briga dentro das residências, né? Exato, porque as pessoas hoje estão mais dentro do aparelho telefônico do que fora dele. E aí é você, de fato, também criar uma ideia de objetivo estratégico para você é criar novos produtos para que você consiga manter o seu cliente cada vez mais fiel e mais próximo de você. Beleza? E também um objetivo estratégico de foco. Ou seja, agora eu vou focar
num nicho específico. Eu não vou já conseguir aqui uma fatia de mercado e agora eu vou focar em especializar o negócio para um nicho específico. Obviamente que isso limita demais o seu mercado e você tem que fazer uma análise bem estruturada para que você não acabe limitando também o crescimento do seu negócio Seu lá. planejamento é outro. Exato. Todos os modelos de objetivo estratégico que nós citamos aqui, de crescimento, liderança de custo, de estruturação tecnológica, de diferenciação e de foco, eles precisam estar em conjunto. Você vai fazer um, ele precisa ajudar nos outros, entendeu? Para que o planejamento fique bem Alinhado, discriminado né? e bem alinhado, de fato. Precisa ser claro. E depois disso, a gente. Então, eu falei aqui agora, falei de análise de mercado, falei de diagnóstico do negócio, falei de definição dos objetivos estratégicos. Beleza, tô chegando aonde eu desejo, né? Aonde eu quero, tô caminhando. De fato, tô caminhando. Tô escrevendo tudo isso. Eu espero que você assistindo esse episódio esteja escrevendo tudo isso e já pensando em tudo isso para o seu negócio. E aí eu tenho que criar uma meta, de fato. Ou seja, hoje eu estou num lugar, Sim. já analisei o meu mercado, tem possibilidade de crescimento, já analisei a situação interna, ou seja, fiz um diagnóstico do meu negócio, criei objetivos estratégicos e agora como é que eu faço? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma meta de fato. Mas não é uma meta qualquer. Uma meta, para ela ser de fato meta, ela precisa compreender 5 elementos. Ela precisa ser SMART, né? Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Beleza? E aí a gente vem para meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu não posso simplesmente virar e falar assim, quero faturar 20 mil mês que vem. Quero faturar 20 mil. Deu branco aqui no É. chat. Eu ia falar. Quero faturar 20 mil. Isso é uma meta ruim. O que é uma meta boa, clara e evidente? Ela pode ser escrita em uma linha, tá, gente? Não precisa também ser uma folha de caderno inteira. Isso aqui que eu tô falando para vocês, tudo, planejamento estratégico pode ser feito em 1, 2, 3 páginas de uma apresentação de PowerPoint, tá? Você não precisa fazer algo absurdo. Isso precisa ser claro para que todos da equipe consigam executar, para que você consiga transmitir isso com clareza posteriormente. Não adianta Óbvio. também você ficar fazendo escritas absurdas, difíceis de entender, porque aí você vai sofrer ainda mais resistência. O planejamento estratégico, por si só, como ele discrimina muitas coisas, como ele detalha demais o que A tem que gente já ser passou feito. por essa parte. Exato, Já tá tudo exatamente. estruturado, precificação ok, agora vamos para as metas. Né? Exato. E aí o que vai acontecer? Eu preciso dizer o seguinte: eu quero faturar 20 mil, tudo bem. Mas eu preciso dizer o seguinte: quero faturar 20 mil até começar a faturar 20 mil até dezembro de 2027. Vamos colocar. Ou seja, eu consegui trazer a especificação, ou seja, o aumento. Eu consegui mensurar esse aumento. É atingível? Poxa, eu tenho 22 meses. Ou seja, se eu estruturar bem aqui, eu consigo tornar isso atingível, até porque eu já fiz a análise de mercado e vi que o meu mercado está crescendo. Aonde você vai atuar? Exatamente, que o meu mercado é possível crescer, isso que eu acabei de colocar. Então, ela é atingível. Relevante, ou seja, pô, bacana, faturar 20 mil reais para o meu negócio é relevante. Para outro pode não ser, mas para o meu negócio eu olhei aqui e é relevante. E temporal, ou seja, eu tenho tempo. Eu coloquei dezembro de 2027 como tempo para isso, sabe? Então, agora olha só, eu já tenho uma meta clara. Eu criei, eu fiz a análise de mercado, fiz o meu diagnóstico interno, criei objetivos estratégicos e agora eu tenho uma meta clara, smart, que engloba todos os 5 pontos aí todos os 5 pilares de uma meta boa, de uma meta positiva. Beleza? E aí, vamos seguir aí, vamos. O que você acha disso, galera? Essa é o próximo passo, né? Eu costumo dizer que controle, ele sempre chama outros controles quando você não tem nenhum. Então você começa um pequeno. Você começa um pequeno controlinho lá atrás, que é um controle de iniciar o projeto. Você começa ali Uhum. fazendo o diagnóstico, aí daqui a pouco você cria um controle, daqui a pouco esse controle vai chamar um outro, que já é a próxima etapa. É por isso que as metodologias são importantes, né? Para você Uhum. chegar até aqui nesse momento da meta e você já tem tudo definido. Sim. Né? Então, quando você tem tudo escrito, seus POPs ali, que é importante, eu sou extremamente a favor de você documentar isso para a posteridade. Isso não pode ficar na mão das pessoas. Né? Isso. Então, você chega nesse momento aonde você realmente vai agora
criar as estratégias, né, de também vender isso. E aí é onde entra o que eu acho que todo mundo, né, o organismo, né, a empresa em si deve, em todos os aspectos, pensar em vendas, né? Todo mundo. Então, desde os diretores, os CEOs, mas cada um respeitando o seu departamento, cada um fazendo os seus SLAs internos, porém todo mundo pensando em venda, todo mundo trabalhando para que o comercial seja efetivo, o comercial seja próspero, que isso é o que traz o resultado para a empresa. Seguir adiante, todo mundo na mesma direção, sem muito essa competição interna que é inevitável. É muito bacana você trazer essa questão, e aí a gente retoma um pouco do que você falou sobre quem não vende ajuda a vender, e quem não planeja ajuda a planejar. Entendeu? E Exato. aí eu trago, por exemplo, uma ideia. Isso aqui é uma dica, tá? Nem todo mundo. Você não depende disso para criar um planejamento estratégico. Os tópicos anteriores, você depende deles para poder criar um planejamento estratégico bem estruturado. Mas uma dica muito importante aí também vai depender da estrutura do negócio, o tamanho do negócio, que às vezes a gente tem o eu presa, né? Eu trabalhei muito tempo no escritório de contabilidade como eu presa. Era ali eu e atuava, Uhum. eu vendia, eu executava, eu fazia tudo, atendia o cliente, então servia o cafezinho, então Uhum. é eu que fazia tudo. E aí não tem condição de fazer esse próximo tópico, que é a gente fazer um brainstorm. Ou seja, nós reunirmos a nossa equipe, reunirmos as pessoas envolvidas dentro do negócio para ajudar nesse planejamento, para ajudar na construção desse, desse horizonte, da onde nós queremos chegar. E o brainstorm eu acho muito importante porque ele tira algumas coisas, ele desmistifica algumas coisas. Ou seja, nenhuma ideia pode ser ignorada, você estimula a criatividade da equipe, você participa as pessoas, elas se sentem mais importantes para o negócio, isso envolve demais e você cria uma cultura de coletividade dentro do negócio. Você tira aquela cultura de individualidade. Então, quando você reúne todo mundo numa mesa para soltar ideia, porque às vezes, mas eu não posso ouvir uma pessoa que está em determinado setor. Às vezes essa pessoa tem uma ideia melhor do que a de todos os outros Aham. executivos que estão Aham. dentro do negócio Concordo sentado numa plenamente. mesa de reunião. Entendeu? Essa pessoa consegue enxergar, porque um defeito muito grande, às vezes, nas companhias, nas empresas, é que a gente está ali observando as coisas apenas como profissional. A gente esquece que nós também somos clientes. A gente Sim. esquece que nós também somos consumidores, que somos pessoas que gostam de determinadas coisas, gostam de determinado suporte, de determinado atendimento, e a gente fica olhando só como executivo, só como profissional e esquece desses detalhes. E aí tem pessoas dentro da empresa que não são executivas, não ficam numa mesa de reunião, Uhum. mas que têm ideias claras com esse tipo de viés, com esse tipo de envolvimento, como cliente, uma visão de cliente, uma visão de como eu gosto de um determinado produto, como que eu gosto de um determinado atendimento, de um determinado suporte. Entendeu? Então eu acho que o brainstorm é algo assim sensacional porque ajuda muito a criatividade e ajuda muito você a atingir um horizonte. Ou seja, tudo que for falado deve ser testado e validado. Nada pode ser ignorado. Até porque a gente não detém toda a verdade, né? A Exatamente. gente não detém toda a verdade, mesmo com todo esse planejamento que a gente faz e tal, nós cometemos falhas, não adianta. A gente vai chegar em Uhum. momento, vamos ajustar, vamos ajustar. Vamos identificar rápido também. Mas quando você chama o time para uma responsabilidade junto com você, não é só delegar, Uhum. né? É trazer o time para a mesma visão. Não existe separação aqui nesse sentido. E eu também sou totalmente a favor do brainstorming, a gente sentar e ouvir as pessoas e adequar aquilo que for positivo, joga fora o que é ruim e fica Sem dúvidas. com aquilo que é bom para você e para a companhia, né? Então, eu sou a favor. Perfeito. Então, assim, seguindo aqui, falamos sobre o brainstorm aí, algo também de suma importância. A gente já discorreu aqui sobre 6 tópicos importantes para fazer um bom planejamento estratégico, e eu acho que a gente está desmistificando, tirando aquela coisa muito absurda, né, de que é algo difícil, é uma gestão muito específica, eu não consigo fazer isso no meu negócio. Se você fizer as coisas conforme a gente está falando aqui, você consegue aplicar isso de forma simples no seu negócio. Como eu falei,
Isso é um documento, isso é uma estratégia de 2, 3 folhas ali no PowerPoint que você consegue executar tranquilamente. E aí, passado tudo isso, o que que vai acontecer? Nós vamos para formulação estratégica, tá bom? Opa, fiz tudo isso, analisei o mercado, fiz o diagnóstico da empresa, criei um objetivo estratégico, meta smart, reuni minha equipe, fiz um brainstorm, beleza? Esses 5 tópicos. E agora eu vou para quê? Para formulação estratégica, para os trabalhos que eu vou realizar. Porque não adianta, como eu disse, não adianta eu criar meta de resultado e não ter meta de esforço. E quais serão os trabalhos a se realizar? Tá, como assim? Que exemplo você pode trazer aí de um trabalho a realizar? Imagina que você é dono de uma hamburgueria e você vende apenas no seu bairro, beleza? E aí você decidiu que você, no seu objetivo estratégico, você quer crescer. Você quer um novo mercado. E aí, qual é a ideia? De repente você não está nos aplicativos de delivery. Você está vendendo de fato somente no seu bairro. Somente para as pessoas que passam ali e veem o teu negócio. E aí o teu crescimento está limitado no seu ambiente físico. E aí você pode crescer o quê? No delivery, de fato. Isso é um objetivo estratégico. Sim, É um novo mercado, não é verdade? sim. Como nós citamos lá atrás. E aí você vai para onde? Você vai para 99 Food, você vai para o Uber Eats, você vai para o iFood, você vai expandir a sua proposta comercial para novos públicos, em novas plataformas, em novos ambientes. Você vai crescer demograficamente, né? E aí você vai dizer o quê? Tem trabalhos para serem feitos nisso aí, Uhum. não é verdade? Opa, eu vi lá na SWOT, eu vi uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? A oportunidade de eu crescer no online, ter mais pessoas pedindo é, é, o meu lanche no delivery, beleza? E aí eu consegui, opa, agora eu escrevi isso, mas eu preciso ter trabalhos a serem feitos. E que trabalhos são esses? Eu preciso me cadastrar, eu preciso criar os anúncios lá dentro dessas plataformas, listar lá os meus produtos para que as pessoas consigam verificar. Eu preciso analisar questão de custo com o motoboy, é melhor usar um motoboy parceiro da plataforma ou é melhor Tem que ir usar... para conta, né? Exatamente, tem que ir para conta. E aí são os trabalhos a realizar. Quando você vai para formulação estratégica, depois de ter feito todos os processos anteriores, você vai dizer que trabalhos serão feitos, o que precisa ser feito para atingir a meta. Ou seja, a partir dali, eu vou para o digital. Show de bola. E agora eu preciso criar as contas da minha empresa lá dentro dessas plataformas para então eu atingir o meu objetivo. Beleza? E aí eu preciso fazer o quê? E aí entra de novo a questão do 5W2H, né? Que é o que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, onde vai ser feito, como e quanto vai custar. Talvez aqui a gente fale um dos maiores desafios Sim, de toda essa trajetória que nós vivemos hoje. eu acho que o maior desafio tá aí também. Aqui eu acho que é o maior desafio, Exato. porque você precisa também da mão de obra, Uhum. né? Você precisa alavancar isso, você precisa motivar as pessoas motivar não é nem a palavra correta, tá? Você precisa fazer com que as pessoas Envolvê-las, né? e isso você vender a sua visão para essas pessoas verem a mesma coisa que você, seguir no mesmo caminho, de forma com que traga os resultados. Essa talvez seja uma das maiores batalhas aí Para os do... empreendedores Exato. conseguirem transmitir de fato planejamento estratégico, porque como nós falamos antes, e aí o que vai acontecer? Nós vamos falar o que vai ser feito, o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, E quem vai fazer? quem vai fazer e quando vai fazer. Não é verdade? Quando, como e quanto vai custar. Beleza? 5W2Hs. E aí, essas pessoas vão ser o quê? Elas vão ser controladas. Essas ações deverão ser controladas através de quê? Indicadores de performance. Exatamente. Entendeu? E aí a gente vem para os KPIs, né? Sem dúvidas alguma. Porque a gente não vai simplesmente pegar, deixar a coisa discorrer. Ah, então nós planejamos isso aqui, agora só fazer e nós não vamos observar. É, eu dou, na minha primeira aula do curso de assistente financeiro, que eu tenho as minhas turmas lá, eu dou a primeira aula de teoria da administração, onde eu falo que para você ter uma boa gestão, você precisa passar por 4 pilares dentro do seu negócio. O primeiro é planejamento. Nós estamos discorrendo sobre ele aqui nesse episódio. O segundo é organização.
é quem vai fazer o quê, beleza? Independente, naquele livro excelente que nós temos do Michael Gerber ali, independente de você ser eu presa, nós temos que assinar o quê? O contrato de atividade, né? O contrato de função ali. E, Foi feito no início. exatamente, ou seja, planejamento, organização, depois você vai para a direção. Como que aquilo vai ser feito? Ou seja, você vai descrever os processos ali através de um fluxograma. Cada atividade precisa ter o seu fluxograma e os processos bem definidos, beleza? E, por fim, o controle. E aí entra nos indicadores de performance. Ou seja, eu agora quero crescer o meu negócio. Eu quero aumentar faturamento. Então, eu preciso entender, através dos meus indicadores, se o meu faturamento aumentou, quanto que está o meu CAC, porque às vezes eu aumento o faturamento, mas também aumento o custo se o custo para adquirir um cliente for muito alto. Então, através disso. Outra coisa, indicador das atividades. Quantos anúncios eu fiz, para quantas pessoas eu apareci, eu de fato fiz os anúncios, quem ficou responsável pela função, de fato executou aquela função, entra a parte do pilar de controle da gestão. Exatamente. E é importante a gente. Eu vou falar de novo sobre isso. As pessoas, elas são formidáveis, né? As pessoas, elas conseguem fazer aquilo que a gente traz. Sem dúvidas. Eu acho que nós somos os maiores culpados, né? Nessa Uhum. questão de fazer a coisa acontecer. Porque quando a gente traça um objetivo, as pessoas são capazes de fazer. Não vou entrar no mérito da mão de obra ser complicada, né? A gente está falando aqui de estratégia, de como se faz, Sim, mas quando a gente estabelece um norte, um caminho, a gente sabe exatamente quanto quer, quanto nós queremos que dê. A gente faz ali aquele trabalho de formiguinha, de você estar ali e abastecer o avião em pleno voo, é, você consegue fazer com que as pessoas também elas sigam na mesma direção. perfeito. Essa é um grande desafio, porém, talvez seja a maior vitória do negócio. Fazer com que as pessoas elas caminhem olhando aonde você quer chegar, quanto você quer que dê, vai junto com você e você vai motivando, você vai trabalhando. Isso aí, exatamente. E assim, para deixar claro para a galera, a gente vai caminhando aí para o fim desse episódio, deixar claro que tudo isso que vocês vão transcorrer, tudo isso que vocês vão descrever aí do seu negócio, que eu tenho certeza que você vai sair desse episódio mais preparado para criar um planejamento estratégico para o seu negócio, entender também que o planejamento ele não é imutável, tá? E você, através do controle, ou seja, através dos seus indicadores, dos indicadores de performance que você criou para o seu planejamento, você precisa controlar, ou seja, você precisa analisar aquilo e dar pareceres para que você possa ajustar. Então aí entra a ferramenta do PDCA, que é você vai planejar, não é verdade? Depois de planejar, você vai executar, estando realizando a execução ali do seu planejamento, como nós falamos, que é a formulação estratégica, você vai verificar os indicadores e tudo que for necessário ajustar, você vai ajustando. Então você vai fazendo o que com o PDCA? Girando ele o tempo todo. Você planejou, você executou, fez a verificação, opa, não estamos atingindo. Aonde está o problema? Identificou o problema, deu o parecer, corrige, faz o devido ajuste. Então também é uma ferramenta importantíssima para você conseguir executar de forma concreta o seu planejamento, que é o PDCA. Planejamento, verificação, Execução. planejamento, execução, verificação e ajuste, né? Então a gente precisa disso aí para que o planejamento saia de maneira completa, não é verdade? Perfeito, Show? perfeito. Meu irmão, quero te agradecer aí por mais esse episódio. Quero agradecer a galera aí que está assistindo, que se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar um planejamento estratégico para o seu negócio. E se você é empresário e está com dificuldade no seu negócio, está trocando dinheiro, está trocando moedas, eu preparei um e-book com 5 erros, 5 hábitos que quebram negócios no nosso país. E ele vai estar disponível aqui no link na descrição para que você possa baixar e começar hoje mesmo a corrigir todos os hábitos inadequados que você tem dentro do seu negócio. Beleza? Lembrando a vocês que quanto você quer que dê, não é sobre maquiar os números, mas sim planejar decisões e resultados de forma estratégica. E eu espero ter contribuído bastante para você aí nesse episódio de hoje. Beleza? Quer se despedir aí da galera? Eu quero te agradecer mais uma vez, obrigado.
É sempre uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E eu quero também deixar um recado: seja o melhor para você mesmo. Então, seja o melhor, faça o melhor, seja o melhor, não para os outros, mas para você. Faça o seu melhor sempre. Obrigado. Perfeito. Forte abraço, meu irmão. Até o episódio número 4, galera. Forte abraço. Forte abraço.